Olá pessoal, seja bem-vindo à terceira aula aqui do treinamento Open Mind. A primeira aula é a apresentação do que é o nosso projeto, do que é o nosso programa. A segunda aula é a introdução sobre inteligência emocional. E acredito que agora você saiba o que é inteligência emocional, o que são emoções, os perfis emocionais, o autoconhecimento emocional e 3 ferramentas básicas para você começar a desenvolver inteligência emocional. Hoje nós iremos falar sobre habilidade social, que está dentro da inteligência emocional. Um conceito, sobre habilidade social seria a habilidade nos relacionamentos. A capacidade, de desenvolver-se nos relacionamentos. Sendo que a maioria dos adictos, adictas e alcoólatras tem dificuldade nos seus relacionamentos, tem problemas sérios nos seus relacionamentos. Eu vou ler aqui para você um conceito sobre o que é habilidade social. Na prática, a habilidade social é um conjunto de requisitos que podemos desenvolver e adotar como ferramenta para se conectar e interagir com as pessoas ao nosso redor. Ou seja, são as competências que temos para interagir com os outros, expressando os nossos desejos e opiniões sem causar mal-estar. Então eu queria classificar algumas palavras aqui. Habilidade se desenvolve através de treinamento. Desenvolver, processo. Ferramenta. Eu só posso gerir bem aqui uma ferramenta, vou pegar o controle aqui, praticando, usando todos os dias essas ferramentas que são me dadas, e aqui no caso, ferramentas para desenvolver habilidade social. E muito claro aqui que é uma forma de ter habilidade nos meus relacionamentos. O primeiro passo para se desenvolver habilidade social é desenvolver um relacionamento intrapessoal. Um relacionamento consigo mesmo. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, e depois você pode fazer essa pergunta ao seu paciente, ao seu cliente, qual é a qualidade do relacionamento intrapessoal? Ou seja, qual é a qualidade do relacionamento que você tem com você mesmo? Vou deixar aqui algumas questões básicas. Por exemplo, quem tem um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, um relacionamento consigo, desenvolve amor próprio, autodiálogo, resolve e assimila assuntos mal resolvidos do passado e entende o seu perfil social. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade em desenvolver amor próprio, porque o adicto que não trata, por exemplo, eu vou pegar aqui o terceiro tópico, coisas do passado. Por exemplo, tem lá carência afetiva, complexo de inferioridade, trauma de rejeição. Se ele não tratar isso, se ele não começar a tratar isso, vai ficar muito difícil dele desenvolver amor próprio. E alguns conceitos do amor próprio. Quem se ama, se cuida. Então, quando eu começo a me amar, eu começo a cuidar do meu corpo físico, do meu território emocional, da minha vida psíquica, da minha vida existencial, da minha vida espiritual. Então eu começo a cuidar de mim. Não é só o cuidado externo, Não é só o cuidado em tomar banho, fazer a barba, ou a mulher cuidar do seu cabelo. Não, não é esse tipo de cuidado que eu estou falando. Quem se ama, cuida do seu corpo. Na palestra Qualidade de Vida eu falo, prática de exercícios regulares,
alimentação minimamente nutricional e balanceada, e noite de sono bem dormida, o sono do justo. Uma pessoa ressentida, uma pessoa que tem rancor, que tem maldade, uma pessoa ansiosa, ela não consegue dormir bem, mesmo fazendo uso de medicação. Então nós precisamos entender conceitos do amor próprio. E volto a dizer, quem se ama se cuida. Então é preciso cuidar do território emocional. Resolver assuntos que não foram assimilados no passado, no presente, para sair do triângulo da autoobsessão. Você que é terapeuta, você conhece o triângulo da autoobsessão. E quem vive, no triângulo da autoobsessão não consegue desenvolver amor próprio, ter os seus próprios valores, ter as suas opiniões, ter uma mudança de vida a partir de uma mudança de mentalidade, porque eu preciso entender o meu perfil social. Será que eu me aceito do jeito que eu sou? Com os meus defeitos? Com as minhas vulnerabilidades? Ou eu tenho dificuldade com a minha autoimagem? A pessoa que tem um bom relacionamento consigo, ela tem autodiálogo, ela conversa. Às vezes as pessoas me veem conversando sozinho e comentam lá, tá ficando louco. Não. Conversar consigo mesmo não é sinônimo de loucura. É sinônimo de desenvolvimento de relacionamento intrapessoal. É você olhar no espelho e conversar com você mesmo, fazer aí a terapia do espelho. E você precisa ensinar isso para os seus pacientes. Olha, quem se ama se cuida. Cuida do corpo físico, cuida do território emocional, cuida da vida existencial, seja o passado, o presente ou o futuro. Futuro, Mariosa, é uma pessoa que vive ansiosa, preocupado com o futuro, não consegue viver o hoje. E qual é a filosofia do programa de recuperação? Viva só por hoje. É preciso cuidar da vida espiritual. Ter um relacionamento com o poder superior ajuda a desenvolver relacionamento intrapessoal. Então fica a primeira lição para que nós possamos, até esqueci de falar, pegue um caderno, uma caneta e vai anotando isso. Se você quer ter habilidade social, você primeiro precisa se entender, você precisa entender o seu lugar no palco dessa existência, se aceitar, se amar, ter autodiálogo, resolver, assimilar, ressignificar o seu passado que não ficou bem resolvido. Isso é básico. Então, o primeiro passo para eu desenvolver relacionamentos dentro do âmbito do que é habilidade social, eu preciso primeiro ter qualidade no meu relacionamento intrapessoal. Segundo, é desenvolver relacionamento interpessoal. O relacionamento intra é comigo e o relacionamento interpessoal é com o próximo, com aquele que eu estou convivendo diariamente. E eu quero deixar aqui alguns princípios. Entender o perfil do outro. Quem tem inteligência emocional sempre analisa o perfil do outro. Existem pessoas que são mais acessíveis, que aceitam brincadeiras, e tem pessoas que já são introspectas. E aí você sabe como abordar essa pessoa. Então, por exemplo, você é terapeuta, coordenador, monitor, você precisa entender o perfil do outro. Lá na instituição, talvez, onde você trabalha ou pretende trabalhar, existem pessoas de vários níveis culturais, seja a cultura sociofamiliar, a cultura acadêmica. Então você precisa identificar cada um. É uma comunidade, tem que tratar todo mundo igual, a regra para todos. Isso aí já ficou obsoleto. Você tem que tratar cada um conforme o seu perfil. Você tem que abordar cada um conforme o seu perfil.
O cara tem esquizofrenia e você está tratando ele sem perceber que ele é esquizofrênico, fazendo uma abordagem intromissiva. Por isso que você tem que estudar bastante. Quando você chegar lá na aula dos monitores do futuro, o monitor do futuro é estudante do comportamento humano. Minimamente precisa saber o que é esquizofrenia, o que é transtorno depressivo, o que é transtorno de ansiedade, para que a abordagem seja mais qualitativa, mais efetiva. Então, se eu quero desenvolver qualidade nos meus relacionamentos e habilidade social, eu preciso entender o perfil do outro. Entender o perfil do diretor da unidade, o perfil do coordenador, dos psicólogos, dos funcionários. Não dá para tratar todo mundo igual. Entendeu? Eu sou uma pessoa extrovertida, que converso e brinco com várias pessoas, mas tem pessoas lá no grupo que eu percebo que não gosta desse tipo de abordagem. Então eu mudo a minha abordagem. Sensibilidade ao perfil do outro. Entender o histórico clínico e terapêutico do outro. Exemplo aqui, né? A pessoa de primeira internação, né, tem vários perfis. A primeira é a ressabiada, a desconfiada. Como é que se acolhe essa pessoa? Segundo, tem aquele primeiro que vem cheio de boa vontade, nossa, fazendo tudo. Como é que você aborda essa pessoa? Aí no meio do tratamento essa pessoa começa a trazer problemas. Aquele que veste a máscara do bonzinho. Eu sou auto-internante, eu vim de livre espontânea vontade, né? Livre espontânea pressão. Como é que se aborda esse paciente? Alguns pacientes chegam totalmente psicóticos. Aí você vê um monitor lá, né? Ó, hora da reunião, hora do almoço. E o cara tá lá em Nárnia, né? Porque está em psicose, de repente é um esquizofrênico, ou sofre de um transtorno obsessivo compulsivo, não sei, ou é um esquizoafetivo. Você tem que ter essa visão, ou essa cosmovisão. E entender o perfil, né, desse paciente a partir do seu histórico clínico. O coordenador, o terapeuta e o monitor do futuro, eles vão lá se comunicar com a enfermagem. Esse paciente que chegou tem alguma comorbidade, tem algum comprometimento cognitivo, ele já veio com alguma informação para que nós possamos abordá-lo de forma correta. Na maioria das clínicas não, o cara chega lá e já vai tratando ele de qualquer forma. Terceiro, analisar o estado emocional do outro. Às vezes uma palavra mal colocada na hora errada pode fazer com que a pessoa desista do tratamento. Ah, mas ele acorda todo dia bem-humorado, brincando com as pessoas, mas ele está em tratamento, está em conflitos terapêuticos, e tem um dia que ele acorda pensativo, introspecto, fazendo uma análise da sua vida, e você chega lá abordando ele de forma equivocada, e isso pode comprometer todo o tratamento dele. Presta bem atenção nisso. Eu estou falando aqui de habilidade social dentro do tratamento, dentro do processo de tratamento para dependentes químicos e alcoólatras. O programa Open Mind é de otimização e atualização do profissional. Então você que é coordenador, terapeuta e monitor, você precisa ter essa visão aqui. Você precisa ter esse entendimento aqui para desenvolver habilidade social como profissional acima da média. Entender o perfil do paciente, entender o histórico clínico e terapêutico do paciente. É um paciente de 40 internações, como é que você vai abordar esse paciente? É um paciente resistente. Por que é resistente? Como quebrar essa resistência? E principalmente analisar o estado emocional do paciente. E isso você pode levar também para a família.
Por isso que é bom fazer uma investigação terapêutica. Sempre é bom perguntar. Né? Não adianta tratar igual. Cada indivíduo, né? A palavra indivíduo, aquele que não se divide. Cada indivíduo é um mundo explorável, é um ser único. Ah, somos adictos, somos todos iguais. Não, meu companheiro. Não somos todos iguais, não. Somos diferentes uns dos outros. Tá bom? O terceiro passo é desenvolver um relacionamento espiritual. Porque quando você está bem espiritualmente, você emana uma energia positiva, uma vibração positiva. E isso contagia as pessoas. Agora, uma pessoa, quando ela está seca espiritualmente, a energia, a sinergia dela, já diz tudo, a expressão, o olhar, o comportamento, o jeito de falar, né? Já demonstra que essa pessoa tem um nível de espiritualidade baixa. Então, se eu só quero ser um profissional baixo, se eu quero ser um profissional acima da média, né? Eu quero ser um terapeuta do futuro, um monitor, um coordenador, eu preciso ter uma espiritualidade ativa e coesa. Algumas dicas para você desenvolver a sua espiritualidade. Prática ininterrupta do 11º passo. Prática dos princípios espirituais. Humildade, que é a capacidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas vulnerabilidades, as suas limitações, a sua falta de conhecimento. Honestidade é falar a verdade para si mesmo. Boa vontade, fazer aquilo que eu não quero, mas sabendo aquilo que é bom para mim. E o que é mente aberta? É a capacidade ou a sensibilidade de perceber a manifestação do poder superior através de coisas, pessoas e lugares, e também a capacidade de receber novas ideias, de renovar a mente. Aqui nesse contexto, mente aberta é a capacidade de renovar a mente. Metanoia. Guarda essa palavra, metanoia, mudança de mentalidade. Existe uma grande resistência no meio da dependência química. Então é importante entender isso. Né? Desenvolva um relacionamento espiritual, praticando o 11º passo, praticando os princípios espirituais e fazer o bem sem esperar a contrapartida da resposta. Uma outra prática para se desenvolver espiritualidade é meditação, tá? Seja respiratória, guiada, mindfulness, vai ficar aí ao seu critério. Ou uma meditação só com barulho da natureza e você ali fazendo uma introspecção, um filtro mental, tá? Se você quer ser um profissional acima da média, aprenda a ter um relacionamento espiritual. O quarto passo, né, é desenvolver relacionamento social. O que é um relacionamento sensual? Aqui sensual é bom, né? O que é um relacionamento social dentro da habilidade social? Entender as dinâmicas culturais do local e de cada indivíduo. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de assistir, de ser terapeuta de pacientes de diversas culturas e até mesmo de fora do país. Então, cada ser humano que mora, por exemplo, em um local aqui do estado da federação, vem com uma cultura, esse tipo de cultura. Uma outra cultura é a social. Existe uma diferença entre classes sociais no sentido cultural? Sim. Uma coisa é você tratar um CEO, um advogado, um médico, um milionário, um bilionário. Será que você tem argumentação suficiente para poder atender a demanda desse paciente? Como terapeuta, como coordenador, como monitor, não estou falando nem como psicólogo. Então é importante você entender a cultura do rico,
do milionário, do bilionário, a cultura da classe média, a cultura da classe de vulnerabilidade social. Porque dentro da instituição, né, você tem gente de norte a sul e de fora do país. Não sei que tipo de instituição você trabalha. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de tratar pessoas que moravam, né, ou que moram, aliás, né, naquele momento estavam morando fora do país. Brasileiros que estavam morando na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha. E tratei também um gringo que morava fora do país e que veio, né, e não falava nem direito a língua portuguesa. Então, assim, seja esponja, seja curioso, porque isso vai ajudar você a ter mais dinâmica na sua abordagem. Agora eu vou falar aqui sobre alguns tipos de habilidade, tá? Vamos lá. Habilidade comunicativa é a capacidade de saber conversar, de iniciar um diálogo, a responder perguntas ou fazer um simples elogio ou comentário. Isso aqui é o basicão. Habilidades assertivas é se manifestar de forma equilibrada, conduzindo bem críticas e reconhecendo erros. O paciente está te confrontando, aí você perde o equilíbrio porque não tem inteligência emocional. Não sabe ser criticado. O paciente critica, você já militar, autoritarista. Habilidades empáticas. Empatia é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para reconhecer suas necessidades e sentimentos. Às vezes é um simples pedido do paciente que vai gerar alívio nele, e você, por seguir normas e regras e não ter habilidade social, age com autoritarismo e inflexibilidade. Aí chega no dia da visita ou no dia da ligação, o paciente pede para ir embora e você perde o paciente porque não tem essa capacidade de ser empático. E por último, habilidade de trabalho. Resistir ao medo de falar em público, saber tomar decisões, isso a gente vai falar lá no coordenador, no terapeuta e no monitor do futuro, resolver problemas e propor soluções, isso aqui é muito importante, e trabalhar em equipe. Não é fácil reunir todas essas capacidades em um único ser, mas precisamos ter a dimensão de que são essas habilidades para podermos desenvolvê-las. Vou repetir aqui. Habilidades comunicativas, assertivas, empáticas, de sentimento positivo e de trabalho. Habilidade de sentimento positivo eu não falei, vou falar aqui, né? Relacionar-se aos seus vínculos interpessoais com amizade e a capacidade de ser solidário. Né? Eu falo que o terapeuta ele tem que ser solícito, não facilitador. O monitor tem que ser solícito, não facilitador. E o coordenador tem que ser flexível, solícito e não facilitador. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aqui o seu comentário, né? É importante o seu comentário. Esse aqui é o primeiro módulo. É um módulo de introdução. O segundo módulo a gente vai aprofundar mais. Virão aí também as lives, os workshops, né? E também acredito que você, através de perguntas e questionamentos no grupo de WhatsApp, será respondido, talvez com mais profundidade sobre esses assuntos, tá bom? Espero você aí na próxima aula. Um abraço e Deus te abençoe e até a próxima.